tempo, mas a verdade é que o tempo voa e no relógio da vida não podemos nos atrasar, pois a vida não espera. O relógio da vida te convida a despertar, levantar e reagir. Para isso, tome aquele café e desperte para a gratidão pela oportunidade de mais um dia. Um dia é uma oportunidade, então aproveite. Lembre-se, são suas decisões e não suas condições que mudam seu destino. O poder da palavra pode te levar muito além. Hoje é um dia para começar novos desafios. Onde você quer chegar? Sonhe alto, queira o melhor, queira coisas boas para a vida. Pensamentos assim trazem para nós aquilo que nós desejamos. Um livro de grandes descobertas te espera. Estamos distantes, mas a distância não pode nos parar. As aulas remotas é a nossa alternativa, então aproveite. Olá, queridos alunos, bem-vindos a mais uma aula de História. Prazer mais uma vez estar com vocês. E hoje nós iremos adentrar a unidade 4 do nosso livro, onde nós iremos falar um pouco sobre a independência da América Espanhola. Então vamos lá aprender um pouco mais? Para nós entendermos melhor as influências da independência da América Espanhola, vamos voltar um pouquinho no tempo e lembrar o que acontecia antes da independência da América Espanhola. Vocês lembram que aulas passadas a gente já ouviu falar sobre o movimento iluminista? Então, a independência da América Espanhola, ela foi bastante influenciada pelas ideias iluministas. Por quê? Existia dentro da organização social da América Espanhola um grupo chamado crioulos. E esses crioulos, eles eram estudantes que tinham recém-chegados da Europa, onde havia, onde aconteceu aquela grande revolução intelectual através das ideias iluministas. Então eles chegaram dentro de um modelo político onde eles viram necessidade de protesto. Foi então que eles usaram as suas inspirações iluministas para reivindicar alguns direitos. É o que a gente vai conhecer mais à frente. Quem são esses crioulos? Como se deu a independência da América, ok? Da América Espanhola. Então, a América Espanhola, ela estava sobre o domínio político dos chapetones. E os crioulos, que a gente vai chamar também de cabildos, eles não tinham tanto esse privilégio porque eram filhos de espanhóis e não tinham ligação direta, né? Então gerou essa insatisfação e por conta disso gerou toda essa revolução social. E aí, com a invasão de Napoleão Bonaparte, a política da América Espanhola, houve a queda de João IV e aí entrou no poder o seu irmão, José Bonaparte. E tudo isso gerou uma grande insatisfação, como eu falei, que foi então que originou-se as juntas insurrecionais. O que eram isso? Eram como se uma classe, a classe dos crioulos ou do cabildos, se juntasse contra o controle francês, o controle absolutista que estava presente um pouco sobre a liderança do novo líder que entrou aí no poder. Só que essas juntas insurrecionais, elas estavam entre si um pouco divididas, porque entre os crioulos existia três perspectivas, três tipos de pensamento. Pessoas pensavam de uma forma, pessoas pensavam de outra, alguns crioulos falavam não vamos apoiar, né, essa nova liderança com o intuito
de ganhar certo privilégio, tipo, fazer ali amizade para ver se conquistava certo privilégio, né? Tentava amolecer um pouco o que era tão rígido. E a segunda perspectiva dentro do movimento dos crioulos era a questão daqueles que estavam com sangue no zóio mesmo, como diz, né, a expressão. Eles estavam ali querendo conquistar a autonomia deles, né, e eles não abriam mão disso por nada. E outros eram especificamente a luta pela independência. Então existia dentro da organização e do grupo dos crioulos essas três perspectivas. E aí a grande insatisfação dos crioulos é porque José Bonaparte ele vem com todo o vigor, com todas as ideias de controle, ideias controladoras do sistema absolutista, que era totalmente contrário aos ideais deles. E aí gera aquele grande clima de insatisfação, não somente dos crioulos, que é o que a gente vai ver posteriormente. E aí, em toda essa visão de mudança política, entra em jogo a Inglaterra, porque ela tem em vista novas alianças comerciais. Então, une-se à América Espanhola, dá o apoio para que posteriormente ela possa ter uma possível união comercial. Então, existiu um interesse por trás disso, mas deu força a essa luta. Então, continuando o processo de influência para a independência da América Espanhola, outra grande influência foi a inspiração que eles tiveram da independência dos Estados Unidos. Então, eles tiveram como referência esse modelo, né, essa reivindicação dos Estados Unidos por sua independência e a conquista. Então, foi também uma influência. E como também a gente já trabalhou, a Revolução Francesa também foi uma forte influência para a independência da América Espanhola. Porque a gente viu que o quê? Que a Revolução Francesa foi uma revolução, foi um protesto contra o antigo regime, o regime absolutista. Então eles viram uma inspiração para também lutar contra o antigo regime, que era o regime absolutista, também presente na América Espanhola. Então eles viram como inspiração. Outra grande influência foi a chegada do José Bonaparte no trono espanhol. Mas tia, quem era esse José Bonaparte? Lembram de Napoleão Bonaparte? Ele invadiu alguns países, dentre eles Portugal. Então Napoleão destronou quem estava e então ele colocou seu irmão José Bonaparte. E aí, com o governo de José Bonaparte, gerou também uma insatisfação. Outra influência foi a questão da Revolução Industrial, onde o apoio dos ingleses foi fundamental, mas na verdade os ingleses eles tinham um interesse de exploração comercial, então eles apoiaram a América Espanhola com um certo interesse comercial, e esse apoio também foi decisivo. Então, depois dos nossos momentos de antecedentes históricos, vamos lá para realmente a nossa história da independência da América Espanhola. A independência da América Espanhola começa com o quê? Começa com a quebra do pacto colonial. E o que era isso, tia? Então, o pacto colonial obrigava os países, né, a realizar apenas com suas metrópoles. Porém, com a invasão de Napoleão Bonaparte, gerou uma revolta em outro grupo chamado Chapetones. E para nós entendermos melhor, vamos definir os times dessa luta. De um lado tinha os Chapetones e de outro lado tinham os crioulos. Mas quem eram os Chapetones? Quem eram os crioulos? Vamos lá, por partes. Quem eram os Chapetones? Os chapetones eram povos que nasceram originalmente na América Espanhola, né? É como se fossem os nativos de lá, entenderam? Tipo, aí em Bela Cruz, tem pessoas que nasceram aí e pessoas que moram aí, mas não nasceram aí. Então, os que nasceram aí era como se fossem os chapetones. E os que não nasceram, mas que moram aí, é como se fossem os crioulos, que eles moram, mas eles não têm naturalidade
daí, entenderam? Então, os chapetones eram os nativos e os crioulos eram apenas habitantes que vieram a habitar na América Espanhola. E por essa razão, gerou aí uma certa discórdia, um certo ciúminho, porque os chapetones, eles tinham certo privilégio por serem de lá, por terem nascido de lá, e os crioulos não tinham todo esse privilégio. E essa revolta gerou um movimento chamado Revolta Separatista, onde escravos, mestiços e os crioulos, eles tentavam reivindicar a sua maior participação nas decisões políticas e comerciais, tendo como grande destaque o Tupac Amaru, onde ele tomou a linha de frente para lutar através da inspiração das ideias iluministas. Capturado, foi torturado até a morte. Além disso, foram mortos 80 mil rebeldes, né? Foram mortos 80 mil pessoas que iam contra essa organização na América Espanhola. Então, para a gente entender melhor, a primeira fase desse processo de independência da América Espanhola é no início, na questão da invasão de Napoleão, em 1807, depois de 1914 e 1915 surge as juntas surrecionais, né? As juntas insurrecionais, e aí a segunda fase entra de fato a luta pela independência da América Espanhola, onde vai surgir aí 3 nomes como libertadores, né? Surgem aí os 3 nomes como no processo de independência, né? Que é Simão Bolívar, Bernardo e Dom Pedro, no caso do Brasil, né? Que posteriormente a gente vai ver como a independência da América Espanhola está ligada à independência do Brasil também. Mas isso é conteúdo para as nossas próximas aulas. Mas existe uma estreita relação entre esse processo que aconteceu simultaneamente, certo? E aí, Simão Bolívar, ele defendia a ideia de os países se unirem. E esse movimento era chamado Pan-Americanismo. Falo até devagar, porque é quase um trava-língua. E vocês se recordam das Olimpíadas Pan-Americanas, onde todos os países se unem para uma competição? Então se tratava disso. Ele buscava, ele defendia essa questão dos países se unirem para formar um único país, no caso, né? Só que esse pensamento de unificar, né, os países através dessa ideia pan-americanista, ela se dissolveu por conta de tantos interesses pessoais. Existia entre esses grupos crioulos e chapetones e todos que estavam ali envolvidos, existiam interesses por trás e cada um queria puxar para sua sardinha. Então, essa ideia ela não se consolidou. E aí, o que aconteceu? A América continuou fragmentada, né, entre essas diferenças, largas diferenças políticas, e aí surgiu-se o movimento os caudistas, né, que eram o grupo dos crioulos que tinham apenas o privilégio ali das câmaras municipais. Então, o resultado de toda essa conquista por independência ficou bem fragmentado. Eles conquistaram a independência, porém, em repúblicas bem fragmentadas, cada um com a sua independência. E assim, para finalizar a nossa aula, e não finalizar, né, porque o processo de independência da América Espanhola é um processo bem longo, um processo bem longo de construção, onde a gente vai dar continuidade nas nossas próximas aulas, com a independência da América do Sul, da América Central, e assim iremos concluir os nossos estudos. Então, fica aqui o nosso momento de estudo. Qualquer dúvida para nosso momento de fixação, no momento de atividade, eu estarei disponível para qualquer dúvida. E foi um prazer estar mais uma vez com você. Até a nossa próxima aula, tá certo? E lembrando, fiquem em casa, se protejam, para que brevemente, para que logo, para que enquanto antes
nós possamos nos encontrar e voltar às nossas aulas presenciais, mas para isso todos nós temos que fazer a nossa parte, tá bom? Então não saia de casa, é importante lembrar que no momento que a gente tem uma baixa de casos, as pessoas voltam a aglomerar e pensar que vai voltar a uma vida normal, mas esse é um processo muito lento, né? E cabe a nós fazermos a nossa parte. Não vá visitar ninguém, não vá criar encontrinhos na pracinha, isso ou aquilo, porque nós nunca estamos seguros. Quando a gente se encontra, inevitavelmente a gente quer abraçar, a gente quer trocar um carinho com a pessoa que a gente não viu há muito tempo. Então, por favor, fique em casa, gente, é sério, né? Não permitam que esses dados cheguem até o lar de vocês, tá bom? Então, a gente pede encarecidamente que vocês fiquem em casa, se protejam. E tudo que a gente tem, por enquanto, é as aulas remotas. Então, aproveite esse momento para vocês criarem uma autonomia para o futuro de vocês, tá bom? Então, um abraço e até mais.